Fala meus amigos do agro, como vocês estão? Mais um vídeo do canal Agricultura Experimental e, como prometido, venho aqui reportar as minhas atividades profissionais, os meus experimentos, né? Para quem não me conhece, o meu nome é João Cardoso, eu sou professor da Universidade Estadual de Montana e só para fazer um disclaimer aqui, eu não falo em nome da instituição, esse canal é apenas para reportar minha atividade profissional e registrar todos esses eventos que eu desempenho no campo, beleza? Então vamos lá para o vídeo do canal hoje. Então hoje eu queria mostrar para vocês alguns experimentos que eu já plantei. Como eu estou sozinho aqui, ainda não tenho um pesquisador, né, para gerenciar os meus experimentos, etc. Eu praticamente estou fazendo tudo sozinho com o gerente da fazenda, né? Então não tive muito tempo para fazer a gravação durante as atividades, o processo de plantio, tratamento de semente, pesagem de semente. Foi meio corrido, mas hoje eu tive um tempinho e vim aqui fazer esse registro, né? Então essa aqui é a nossa fazenda experimental. Tô dando uma volta aqui nela para que vocês dêem uma olhada. Essa aqui é a área de plantio irrigado e lá no fundo tem um pivô paralelo, que ele não é central, ele corre linear. Então ao invés de irrigar uma área circular, né, como no pivô central, esse irriga uma área quadrada. Então aqui eu plantei cevada. Isso aqui é plantio de cevada. Ela tá com aproximadamente 3 semanas depois da semeadura. Já tá bem verdinha, já subiu bastante. E de emergência, ela deve estar com mais ou menos uns 10 dias. E para quem não conhece cevada, né, é um dos principais cereais que compõem ração animal e também cerveja. E lá na Flórida eu já trabalhava com lúpulo, não diretamente, mas sempre acompanhava os experimentos do meu supervisor lá, que trabalha com lúpulo. Mas aqui, agora eu vou trabalhar com cevada, então tô quase para abrir minha cervejaria. E para quem não conhece o hábito de crescimento da cevada, ela é uma gramínea, então ela cresce e parece um pasto forrageiro. Ela não tem um talo central como tem as culturas principais, como por exemplo o milho, que ele não tem perfilho, né? Só um talo central. A cevada, diferentemente do capim, ela produz grãos, e esses grãos que são o produto principal. Já no capim é a biomassa, né? Mas o hábito de crescimento inicial é muito parecido, ela começa a soltar a folha principal e depois cresce os perfilhos. Um bom perfilhamento da cevada é essencial para a produção. Ó, por exemplo, essa daqui, ela tem a folha que está nascendo, a folha nova, já tem a folha com a lígula totalmente expandida e tem a folha velha. Essa área aqui é bastante interessante porque quando eu cheguei nela, a densidade do solo estava muito alta, solo muito compacto, tinha muita planta daninha, uma planta daninha bem danadinha chamada Kochia, e essa planta daninha gosta de solo compacto. E nessa área aqui era uma área de plantio direto, então o solo não era revolvido, mas a gente teve que tomar uma decisão, então a gente decidiu fazer um revolvimento bem suave, bem superficial, só para quebrar essa camada superficial compacta. Então dá para ver, por exemplo, que ainda tem uns pedaços dessa camada compacta, tava tudo assim, ó, muito ruim. Então vai ter que ser feito todo um trabalho aqui para regenerar esse solo, para que ele volte a ter uma densidade adequada. A gente vai ter que trabalhar com bastante cultura de cobertura que tem sistema radicular agressivo para a gente começar a fazer essa regeneração do solo. Mas é uma área boa, é uma área bem fértil. Eu tirei umas amostras de solo e levei para o laboratório, e quantidade de fósforo e potássio, micronutrientes muito alta, não excessiva, mas alta, o que na prática essa cultura aqui da cevada vai precisar só de nitrogênio. E como vocês sabem, até nos vídeos anteriores, o nitrogênio é essencial para a alta produtividade dessas plantas. Então o manejo do nitrogênio, ele é chave para que a gente consiga obter a produtividade esperada. Eu vou falar um pouco desse experimento, não em termos de tratamento e etc, mas como a gente fez no campo, né? Aqui a gente trabalha com sistema imperial, então eu vou falar algumas unidades que talvez não sejam muito comuns, mas enfim. Nesse experimento aqui, a gente tem 16 tratamentos que são diferentes tipos de fertilizantes, doses de nitrogênio, tudo combinado ali para a gente ter um panorama geral de alguns fertilizantes que os produtores comumente usam na área ou têm interesse de utilizar no futuro. Então, para isso, a gente desenhou um experimento que a gente colocasse todo mundo ali para que a gente ranqueie eles e determine, né, qual que é realmente o mais interessante para ser recomendado. Aqui o experimento, o plot, né, ele tem 18 pés de comprimento
e 4,5 de largura. E como a gente está testando nitrogênio, a gente sempre tem uma linha de plantio, que é a borda, que a gente não faz nada, e a outra linha de plantio é o tratamento. Depois a borda, depois os tratamentos e assim vai. Porque não sei se dá para perceber, o declive dessa área, ele corre no sentido oeste-leste. Lá é o norte, lá é o leste. Então, teoricamente, o nitrogênio caminharia no sentido do declive, e essas bordas impedem que, ou pelo menos minimizam, esse movimento de nitrogênio que pode contaminar um tratamento que recebe baixa dose, por exemplo. Lembra que eu comentei ainda agora sobre o sistema de irrigação que não é pivô central, ele é um pivô linear. Então eu vou levar vocês lá para a gente dar uma olhadinha mais de perto nesse sistema que eu acho bastante interessante, mas existem algumas considerações que você precisa levar em conta, beleza? Vamos lá. Então a gente está caminhando aqui para o pivô lateral. Então, como vocês podem ver, não existe uma área central onde o pivô fica acoplado. Ele simplesmente tem uma fonte de água, por onde a água entra no sistema, que é uma tubulação que vem desse pipe aqui, desse tubo, que vai até o ditch ali, é como se fosse um canal, né, onde a água corre, que é sugada para lá, e essa água é liberada pelo condado, é o condado que decide quando essa água é liberada, então você não pode simplesmente usar essa água quando você quer, porque nem sempre ela está disponível. Aqui é uma região semiárida, né? Então essa questão de racionalizar o uso da água ela é bem importante. Então aqui você tem na prática um switch, ligar e desligar, e tem esse pipe principal que engata, é a tubulação e leva até lá no pivô. Então isso aqui tudo é irrigado, desde onde está aquele carrinho ali, que é onde eu estacionei, até onde o pivô está mais ou menos ali, é a área irrigada. Então ele vem cobrindo essa área aqui. Então chegamos aqui no pivô lateral. Então, como vocês puderam ver aí nesse vídeo, é bem interessante esse sistema, né? Talvez a questão de mexer o horizonte aí no vídeo fique um pouco melhor, porque eu acabei de recalibrar minha câmera, que eu estava percebendo que ele estava meio inclinado o horizonte e não estava funcionando muito bem a questão de estabilização da câmera. Mas acredito que agora consertou e deve estar funcionando bem, beleza? Como vocês puderam ver, é um sistema bem interessante, porque ele não age como um compasso, ele age como uma linha de irrigação que cobre uma área quadrada ou retangular. O manejo é um pouco mais intenso. Por quê? Porque diferentemente do sistema de pivô central, o pivô linear, ele é abastecido com água por essa tubulação, que conforme o pivô vai se movendo, essa tubulação vai acompanhando o pivô. E aí quando ele chega no final, a gente tem que mudar a tubulação de lugar. Eu vou mostrar para vocês. Então aquela estrutura de metal bem ali é o limitador. Essa estrutura linear, ela se move nessa direção, sentido norte-sul, sul-norte. E cada pneu desse tem um motor que age independentemente. E ele é movido por um GPS geodésico. Então a precisão é milimétrica. Então ele segue até ali. Caso aconteça algum problema, aquele limitador, ele impede com que o pivô caia no canal. Então, por que ele é interessante? Primeiro, ele é um irrigador linear de pesquisa, cada nozzle cada aspersor pode entregar uma taxa diferente de água. Bem interessante porque você pode desativar uns, ativar outros ou trabalhar com diferentes taxas de irrigações, né? Então se você colocar um experimento entre essa torre e aquela torre, bem ali no meio, a gente pode alinhar com que uns plots recebam água, outros recebam menos, outros não recebam água. E assim a gente pode fazer estudos de irrigação brincando com essa belezinha aqui. Interessante que eu comentei para vocês que quando ele atinge o curso final, a gente tem que vir aqui, remover a tubulação e botar no outro lugar. Vou mostrar para vocês. Antes dele caminhar do norte para o extremo sul, aquela tubulação estava na face norte do pivô. Mas como ele chegou no extremo sul, a gente removeu da parte norte e acoplou na parte sul do pivô.
agora ele está pronto para fazer o caminho sul-norte naquele sentido. Uma vez que ele chega no extremo norte do cursor do pivô, que é onde está aquele meu carrinho ali, a gente remove aquele pipe, aquele tubo da parte sul e acopla na parte norte. Então dessa forma ele consegue fazer o sentido norte-sul, sul-norte, sem muitos problemas, né? Aí você pergunta, bom, não cria uma pressão nesse tubo e aí em algum momento ele vai desacoplar? Então, esse é um questionamento válido, mas eu te digo que a tubulação ela é muito resistente e a forma com que ela é presa aqui, com correntes, com essas braçadeiras e encaixado aqui, torna muito difícil ele desacoplar. E ele é feito para aguentar porrada, muita porrada. E o cabo também, ele tem um sistema de proteção. O cabo ele conecta ali, né? Mas ele tem uma braçadeira que engata aqui e é preso por esses cabos de aço que aguentam toneladas de pressão, toneladas em pounds, né? Porém, ele é preso por fricção e em algum momento isso pode se desgastar, mas é feito para durar bastante, entendeu? Isso é um sistema de segurança para que caso o cabo se prender em algum lugar, por exemplo, debaixo do pneu, etc., isso não force o cabo e arranque a conexão no computador. Então a brand dele, a marca é Zimatic e ele é um Variable Rate Irrigation. Então a gente consegue imprimir diferentes taxas de irrigação, né? Como eu expliquei anteriormente para vocês. E dá para ver que ele está bem alinhadinho. Por quê? Porque cada torre dessa, como eu também comentei anteriormente, ela é controlada por GPS geodésico, então a precisão é milimétrica. Eles sempre caminham juntinhos. Na verdade, caminham um pouquinho um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, até que eles completam um curso e aí depois vem para o primeiro, vai para o segundo, terceiro e assim por diante. Mais ou menos como no pivô central. A principal vantagem desse sistema é que você consegue cobrir uma área melhor, porque no pivô central você tem as bordas do pivô que ficam sem irrigação. Apesar de ter um aspersor ali na pontinha para ver se cobre aquela área, mas não é a mesma coisa. Já no pivô linear você tem uma maior flexibilidade de cobrir uma área que a sua fazenda potencialmente pode ter, entendeu? Você às vezes tem uma limitação que uma área circular pode não ser a mais aconselhada, e especialmente se você é um produtor intensivista, né, você utiliza altas quantidades de insumos para extrair o máximo de produtividade daquela área, um pivô linear aumentaria essa área de trabalho, né? Mas o manejo é um pouco diferente e um pouco mais trabalhoso. Mas uma vez que você se acostuma com ele, fica tudo bem. Mas a gente ainda não colocou ele para rodar, porque como eu comentei anteriormente, a água é liberada pelo condado. E ela foi liberada aproximadamente 2 dias atrás. Ela corre aqui nesse canal, nesse ditchzinho. E essa água é a que a gente utiliza para irrigação. Tem um sistema de filtro debaixo dessa estrutura aqui, que suga a água do ditch, bombeia para o sistema. E aí essa água corre então até onde tem aquele limitadorzinho aqui. Esse é o curso do pivô lateral. Então ele vem até aqui teoricamente, dá para ver aqui que ele está bem alinhado com o pneu, né? Então caso ele venha mais do que ele precise, que é mais ou menos até ali onde ele está, aí se acontecer algum problema, ele encosta aqui e não sai daqui não. Dá para ter uma visão melhor desse pivô lateral. E bem ali é a nossa estação meteorológica. E as terras da universidade vai até mais ou menos ali onde está arado. Então toda essa área aqui onde não tem experimento, a gente vai colocar cevada. Porque uma das formas da gente obter renda na universidade, nesse centro específico, é plantando e vendendo. Então a gente vai plantar cevada nessas áreas que não tem experimento, para que a gente cubra o solo, gere renda e invista esse dinheiro obtido na venda da cevada para pagar manutenção, melhorar algum aspecto da fazenda, comprar algum equipamento. Então o pivô está pronto para fazer o caminho norte-sul agora. Então na prática ele vem andando e vem arrastando o tubo e o fio. Vai até chegar no experimento. Esse experimento aqui, a irrigação, ela é constante em todos os plots, todos os tratamentos. Então não vai ter nada muito complexo
em questão de irrigação nesse experimento que eu acabei de mostrar para vocês. Mas tem uma outra pesquisadora que montou o experimento para lá, mas eu não vou falar sobre ele, que ela sim vai fazer esse estudo com diferentes taxas de irrigação. E eu vou usar o experimento dela, na verdade, para aprender, né? Porque esse sistema é novo para mim. Se vocês assistiram os vídeos passados, vocês sabem que eu tenho mais experiência com o sistema de gotejamento, tive bastante experiência com isso na Flórida, com horticultura, né? Mas esse aqui eu ainda não tinha visto. Já tinha visto em fotos, etc, mas não de perto, né? Assim, e com a oportunidade de trabalhar com ele. Então vai ser incrível. E eu vou tentar sempre atualizar vocês caso a gente tenha alguma novidade em relação a esse pivô lateral. Beleza? Então agora a gente vai ali na área que não tem irrigação para eu mostrar o trigo para vocês que já emergiu e tá crescendo bem legal e eu tô empolgado com ele. Vamos lá comigo. Pessoal, cheguei aqui na área do campo de trigo e nesse experimento eu quero dar um foco especial no Gluconacetobacter daesotrophicus, que é a bactéria que tem o potencial de fixar nitrogênio em não leguminosas, de fato, infectando o tecido da planta por dentro. Então aqui nessa área ela não é irrigada, dá para ver que não tem nenhum pivô. Essa área toda aqui, que dá fazendo experimental, até ali na estrada, e ela não tem irrigação. Aqui eu usei a plantadora que é mais tecnológica, que faz toda a medição da distância do plot, deixa o gap, planta de novo. Então aqui dá para ver que, não sei se vocês conseguem enxergar pelo vídeo, já dá para ver que ela já começou a germinar e já começou a subir. Por exemplo, aqui o trigo já está começando a querer lançar a segunda folha real. Aqui o tamanho do plot é um pouco menor, são 15, 2 de corredor, depois 15. Então aqui o tratamento vai ser um pouco diferente. Eu quero aplicar várias doses de nitrogênio, do 0 até 150% da dose recomendada. Eu também quero calibrar a dose de nitrogênio para o trigo nessa região, quero atualizar essa recomendação, mas também vou ter tratamentos com a bactéria. Então vai ser 0 bactéria, a dose recomendada e 2 vezes a dose recomendada. Eu quero saber se aumentando a dose recomendada eu consigo economizar ainda mais nitrogênio, porque pode ser que aplicando esse produto em uma concentração maior eu consiga entregar mais bactéria por planta e isso aumentar o potencial de fixação. Mas diferentemente de simplesmente aumentar a concentração e fazer uma única aplicação, essa aplicação que é dobrada, eu quero na verdade fazer 2 aplicações. Então uma num estágio de desenvolvimento e a segunda como uma dose de reforço, um pouco mais tarde. E aí eu consigo uma dose dobrada com 2 aplicações. Porque eu acredito que se simplesmente aumentar a concentração, você vai ter muita perda. Então é melhor parcelar ou aplicar 2 vezes. Se você quiser parcelar, pode ser, mas como eu quero explorar o potencial mesmo dessa bactéria, eu vou dobrar a dose. Eu pensei se eu simplesmente faria um tratamento em que eu aplicava a dose recomendada em uma única aplicação e um outro tratamento em que eu usava a mesma dose, porém aplicado 2 vezes, né? Parcelado em 2 vezes. Mas depois eu pensei, por que não testar uma dose dobrada, né? Vamos ver. E aí, talvez eu mude, mas acho bem difícil. Acho que eu vou ficar com essa dose dobrada em 2 aplicações. Que daí eu consigo descobrir 2 coisas. Se a dose recomendada ela é suficiente ou se precisa de uma dose de reforço. Entendeu? E outro fator que eu quero avaliar aqui é o potencial dessa bactéria em aliviar o estresse hídrico. Como essa área aqui ela não tem irrigação, ela é apoiada só pela água da chuva e um pouco da umidade que vem das porções mais subsuperficiais do solo, né, que tem água lá, mas ela precisa percolar até a superfície. Então essas são as 2 únicas fontes de água que esse campo inteiro tem aqui. Então é isso, galera. O vídeo ficou um pouco longo, mas tinha muito tempo que eu não postava nada no canal, então acho que o canal merecia ter um vídeo completo, fazendo um panorama geral dos experimentos que eu tenho nessa estação da primavera de 2026, aqui em Montana, extremo norte dos Estados Unidos, mais 100 milhas ao norte a gente está no Canadá. Então, uma experiência única, desafiadora, mas que tem sido muito legal. Estou muito empolgado. Se você não conhece o canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu joinha, deixa seu curtir. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Pessoal que coloca dúvidas aí, eu sempre respondo os comentários. Acho legal essa discussão porque é uma via de mão dupla. Então é isso, meus amigos do agro. Até o próximo vídeo e fui!